Eu estava sentada na delegacia às 3 da manhã, segurando minha filha de 8 meses no colo enquanto ela dormia, alheia ao caos ao meu redor. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a mamadeira que tinha preparado antes de sair correndo de casa. O delegado na minha frente folheava um relatório grosso, e cada página virada parecia ecoar na sala silenciosa. Ele finalmente levantou os olhos e disse algo que fez meu estômago virar. Senhora Luísa, se a senhora não tivesse acordado naquela noite, a gente não estaria tendo essa conversa agora. A gente estaria investigando um homicídio. Meu nome é Luísa, tenho 32 anos e moro num apartamento alugado de 2 quartos em Guarulhos, na Grande São Paulo. 3 semanas antes daquela madrugada na delegacia, eu tinha enterrado meu marido. E o homem que quase me matou era alguém que eu cumprimentava todo dia com um sorriso no rosto. Alguém que eu agradecia pela gentileza. Alguém que eu nunca imaginei que pudesse ser uma ameaça. Mas antes de chegar naquele momento de terror, preciso voltar ao dia em que tudo desmoronou. Era uma sexta-feira de março quando enterrei o Diego. O céu estava cinza, carregado, ameaçando chover a qualquer momento. Mas a chuva nunca veio. Ficou só aquele peso no ar, aquela umidade que gruda na pele e faz tudo parecer mais pesado do que realmente é. O cemitério estava cheio de gente, muito mais gente do que eu esperava. Diego era daquele tipo de pessoa que conhecia todo mundo, colegas de trabalho, amigos de infância, primos distantes que eu nem sabia que existiam. Eu estava na primeira fila, com a Sofia no colo, vestida num vestido preto que eu tinha comprado às pressas 2 dias antes, numa loja do centro. Sofia tinha 8 meses e não parava de mexer, tentando pegar meu colar, alheia ao fato de que estávamos despedindo do pai dela. Ela não ia lembrar daquele dia. Ela não ia lembrar dele. Esse pensamento me partia tanto quanto a perda em si. Diego tinha morrido num acidente de moto na terça-feira anterior. Ele estava voltando do trabalho. Era umas 7 da noite, quando um carro furou o sinal vermelho na Avenida Monteiro Lobato e pegou ele em cheio. O motorista fugiu. A polícia nunca encontrou. Diego foi levado para o hospital, mas já chegou morto. Eu estava em casa dando banho na Sofia quando recebi a ligação. Era a mãe dele, aos prantos, gritando coisas que eu não conseguia entender. Demorou uns 5 minutos até eu processar o que ela estava tentando dizer. Meu marido, o pai da minha filha, o homem com quem eu tinha casado há 3 anos, morto aos 34 anos. Os dias entre a morte e o enterro foram uma névoa. Eu me movia no automático, amamentava Sofia, trocava fralda, recebia gente em casa trazendo marmita e palavras vazias de conforto. Ele está num lugar melhor agora. Deus sabe o que faz. Você é forte, vai superar. Eu só acenava com a cabeça, agradecia pela comida, fechava a porta e desabava no sofá. Nossa conta bancária tinha R$ 3.200. O aluguel era 900. A prestação do carro, um Palio 2008 que a gente tinha comprado usado, era 450. Luz, água, internet, plano de saúde da Sofia. Fralda. Leite. Comida. Eu fiz as contas na quinta-feira à noite, sentada na mesa da cozinha, e percebi que o dinheiro ia acabar em 2 meses. No máximo 3, se eu cortasse tudo que não fosse essencial. Diego era motoboy de uma empresa de entregas. Ganhava uns 2.200 por mês, mais gorjetas. Eu tinha largado meu emprego de caixa de supermercado quando Sofia nasceu, porque a creche custava quase o mesmo que meu salário. Então, não fazia sentido. A gente se virava. Apertado, mas se virava. Só que agora, Diego não estava mais aqui, e eu precisava pagar as contas sozinha com uma bebê que não podia ficar sozinha. No sábado, um dia depois do enterro, acordei às 6 da manhã, mesmo sem precisar. Sofia ainda dormia no berço do lado da minha cama. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o barulho do trânsito lá fora já começando, e tomei uma decisão. Não dava para ficar de luto. Não dava para ficar chorando.
Luto era luxo. Eu precisava de dinheiro. Na segunda-feira, eu ia começar a procurar emprego. Passei o domingo atualizando meu currículo num computador emprestado da vizinha do andar de cima, a dona Célia, uma senhora de 60 anos que sempre foi gentil comigo. Ela ficou com Sofia por 2 horas enquanto eu digitava, imprimia, grampeava. Fiz 20 cópias. Segunda-feira, às 7 da manhã, coloquei Sofia no carrinho. Desci as escadas do prédio, o elevador estava quebrado há 3 semanas, e fui para o ponto de ônibus. A primeira parada foi um supermercado a 10 quadras de casa. Esperei na fila do RH por 40 minutos com Sofia no colo. Quando chegou minha vez, a moça olhou para o meu currículo, viu que eu tinha largado o último emprego havia 8 meses e disse: "A gente não está contratando no momento, mas vou guardar seu currículo." Traduzi mentalmente: "Seu currículo vai para o lixo assim que você sair daqui." Agradeci e fui embora. Segunda parada, padaria. O dono olhou para Sofia, olhou para mim e perguntou: "Você tem com quem deixar a criança?" Respondi que sim. Ele disse que ia me ligar. Nunca ligou. Terceira parada. Loja de roupa no centro. A gerente foi mais direta: "Com criança pequena, assim você vai faltar muito. Desculpa, mas não dá." Quarta, quinta, sexta parada. Sempre a mesma coisa. Currículo desatualizado. Criança pequena. "Vou guardar." "A gente liga." "Não estamos contratando." Voltei para casa às 5 da tarde, exausta, com os pés inchados de tanto andar. Sofia chorando de fome no carrinho. Subi as escadas. Os 3 lances pareciam o Everest naquele dia. E quase desabei quando cheguei na porta do apartamento. Foi aí que o porteiro novo apareceu no corredor. Ele tinha começado a trabalhar no prédio na semana anterior. Até então, eu mal tinha prestado atenção nele. Era um homem na casa dos 40, talvez 45, magro, alto, com cabelo grisalho cortado rente e uma barba mal feita. Usava o uniforme azul da portaria com o nome bordado no bolso: Ademir. "Boa tarde, dona Luísa", ele disse, dando um sorriso simpático. "Vi que a senhora saiu cedo hoje. Conseguiu resolver o que precisava?" Eu estava tão cansada que nem estranhei a pergunta. Achei que era só gentileza. "Ah, oi, Ademir. Tô procurando emprego." "Ainda nada, mas vamos ver." Sorri de volta, meio sem graça. Sofia chorava mais alto agora. "Preciso entrar. A pequena tá com fome." "Claro, claro", ele disse, dando um passo pro lado. "Qualquer coisa, se precisar de ajuda, pode chamar lá embaixo. Tô sempre por aqui." "Obrigada", respondi, destravando a porta às pressas. Entrei, coloquei Sofia no sofá e fui direto preparar uma mamadeira. Meus pensamentos estavam no dia seguinte. Mais currículos, mais rejeições, mais desespero. Continuei procurando emprego durante toda aquela semana. Terça, quarta, quinta, sexta. Sempre a mesma rotina. Acordar cedo, dar banho na Sofia, arrumar ela e a mim, descer com o carrinho, pegar o ônibus, percorrer a cidade inteira deixando o currículo em todo lugar que tivesse uma vaga. E todo dia, quando eu voltava, Ademir estava ali. Na portaria, no corredor, às vezes na escada. "E aí, dona Luísa? Conseguiu algo hoje?" ele perguntava. "Ainda não, mas estou tentando." "A senhora volta que horas amanhã?" "Ah, não sei. Depende de quantas entrevistas eu conseguir." "Entendi. Boa sorte." Eu sempre agradecia. Achava que ele estava sendo atencioso. Um porteiro simpático, alguém que se importava com os moradores. Deus, como eu estava enganada. Na sexta-feira daquela semana, exatamente 7 dias depois do enterro do Diego, eu consegui uma entrevista de verdade. Era para uma vaga de auxiliar de limpeza num hotel na Zona Leste. Pagavam R$ 1.200, 6 dias por semana, das 6 da manhã ao meio-dia. Não era o ideal, mas era dinheiro. E a gerente não ligou para o fato de eu ter uma filha pequena. "A gente precisa de alguém urgente", ela disse. "Você pode começar segunda?"
Eu quase chorei ali mesmo. Posso, claro que posso. Voltei para casa naquele dia com um peso a menos nos ombros. Ainda não sabia como ia fazer com a Sofia. A creche mais barata que eu tinha achado custava R$ 700, quase o que eu ia ganhar de salário. Mas pelo menos tinha um emprego. Quando cheguei no prédio, Ademir estava sentado na cadeira da portaria, mexendo no celular. Ele levantou quando me viu. Dona Luísa, voltou mais cedo hoje. É, consegui uma coisa. Respondi, não querendo entrar em detalhes. Estava cansada e só queria subir. Que bom! Então agora a senhora vai ter horário fixo? A pergunta me pareceu estranha. Por que ele queria saber? Mas de novo atribuí a curiosidade. Vou trabalhar de manhã, das 6 ao meio-dia. Ele acenou com a cabeça, sorrindo. Ótimo. Então agora eu sei que a senhora vai estar em casa à tarde. Eu sorri de volta, desconfortável, e subi. Naquela noite, deitada na cama, fiquei pensando na pergunta dele. Agora eu sei que a senhora vai estar em casa à tarde. Por que ele precisava saber disso? Tentei afastar o pensamento. Estava sendo paranoica. Ademir era só um porteiro gentil. Nada mais. Se você está assistindo isso de São Paulo, de Guarulhos, de qualquer periferia onde você conhece o desespero de procurar emprego com uma criança no colo e as contas vencendo, deixe seu like e se inscreva. Confie em mim, você vai querer ver como eu virei esse jogo. Porque o que eu não sabia naquele momento era que o verdadeiro pesadelo estava só começando. Comecei a trabalhar no hotel na segunda-feira. Acordei às 4:30 da manhã, tomei banho no escuro para não acordar Sofia, e fiquei ali parada no quarto por longos minutos tentando decidir o que fazer com ela. Não tinha creche. Não tinha dinheiro para babá. Dona Célia, a vizinha, tinha se oferecido para ajudar algumas horas por semana, mas eu não podia abusar. Foi aí que tive uma ideia que, em retrospecto, foi completamente irresponsável, mas na época pareceu a única solução. Sofia dormia a manhã inteira. Sempre foi assim desde que nasceu. Dormia das 8 da noite às 8 da manhã, direto, sem acordar. Era uma bênção. Então pensei, se eu deixasse ela dormindo, fechasse tudo com chave e voltasse correndo do trabalho antes de ela acordar, talvez desse certo. Só por alguns dias, até eu juntar dinheiro para pagar a creche. Foi o que eu fiz. Deixei Sofia no berço, ainda dormindo, com o interfone do quarto ligado, tranquei tudo e saí. O coração apertado, a culpa me corroendo, mas o medo de perder o emprego era maior. Peguei o ônibus das 5:15, cheguei no hotel às 6 em ponto e trabalhei que nem louca. Banheiros, quartos, corredores. Limpava pensando em Sofia em casa. Será que ela tinha acordado? Será que estava chorando? Às 11:30, pedi para sair mais cedo. Tinha acumulado uns 15 minutos de intervalo. E saí correndo. Cheguei em casa 12:05. Subi os 3 lances de escada ofegante, abri a porta e corri para o quarto. Sofia ainda dormia. Respirei fundo. Deu certo. Fiz isso durante toda aquela primeira semana. Saí às 5, voltava ao meio-dia. Sofia nunca acordava. Eu ia ficando menos culpada e mais confiante. Na sexta-feira, Ademir me abordou quando eu estava subindo. Dona Luísa, vi que a senhora está saindo bem cedo todo dia. Comecei a trabalhar. Respondi, sem parar. E a bebê? Tá ficando com alguém? A pergunta me incomodou. Por que ele queria saber? Tá sim. Menti. Com uma vizinha. Ah, que bom. Ele sorriu. A senhora parece cansada. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar. Obrigada. Subi rápido, com o coração acelerado. Não sei por quê, mas aquela conversa me deixou nervosa. Comecei a prestar mais atenção em Ademir depois disso. Percebi que ele sempre estava ali quando eu saía de casa. Sempre. Às 5 da manhã, ele estava na portaria. Quando eu voltava ao meio-dia, ele estava no corredor, ou perto da escada, ou na entrada do prédio. Sempre com aquele sorriso.
sempre perguntando como tinha sido meu dia. Na segunda semana de trabalho, eu estava exausta. Dormir 4 horas por noite, trabalhar 6 horas, cuidar de Sofia o resto do dia, mais todas as tarefas de casa. Meu corpo estava no limite. Na terça-feira à noite, eu desabei no sofá depois de colocar Sofia para dormir e, sem querer, apaguei. Acordei sobressaltada às 2 da madrugada com um barulho. Um barulho no corredor. Passos. Congelei na escuridão da sala, ouvindo. Os passos pararam na frente da minha porta. Meu coração disparou. Levantei devagar, sem fazer barulho, e me aproximei da porta. Colei o ouvido na madeira. Silêncio. Então, um som que arrepiou cada fio de cabelo do meu corpo. A maçaneta sendo testada. Devagar. Alguém estava tentando ver se a porta estava trancada. Segurei a respiração. A maçaneta parou de se mexer. Os passos recuaram, lentos, e se afastaram. Esperei 5 minutos, 10 minutos, imóvel, antes de correr para o quarto, pegar meu celular e considerar ligar para a polícia. Mas ligar e dizer o quê? Que alguém testou minha maçaneta? Eles iam rir de mim. Talvez tinha sido alguém bêbado que errou de apartamento. Talvez fosse nada. Mas eu não consegui voltar a dormir. Fiquei acordada até o amanhecer, olhando fixamente para a porta, com uma faca de cozinha na mão. No dia seguinte, desci para trabalhar mais tensa que o normal. Ademir estava na portaria, como sempre. Bom dia, Dona Luísa, ele disse sorrindo. Dormiu bem? A pergunta me pegou de surpresa. Eu sempre descia em silêncio, sem cumprimentar ninguém por ser tão cedo. Por que ele estava me perguntando se eu tinha dormido bem? Dormi, respondi, seca, e saí. No ônibus, não consegui parar de pensar. Comecei a fazer conexões. Ademir sempre sabia meus horários, sempre estava por perto, sempre fazia perguntas. E agora ele perguntava se eu tinha dormido bem, logo depois de alguém ter testado minha porta de madrugada. Seria ele? Não, eu estava sendo paranoica. Ademir era o porteiro. Ele não faria isso. Mas a dúvida tinha se plantado na minha mente como uma semente venenosa. Nos dias seguintes, comecei a observar Ademir com mais atenção. Percebi coisas que antes passavam despercebidas. O jeito que ele olhava para mim era diferente de como olhava para os outros moradores. Demorado. Intenso. Quando eu cruzava o saguão, sentia os olhos dele pregados nas minhas costas. Uma vez, peguei ele olhando pela janela da portaria enquanto eu esperava o ônibus na calçada. Outra vez, ele apareceu no 3º andar, meu andar, sem motivo aparente, dizendo que estava verificando não sei o quê. Comecei a trancar a porta com 2 trincos à noite. Comecei a dormir menos. A sensação de estar sendo observada não me largava. Foi a dona Célia quem primeiro verbalizou minha preocupação. Na quinta-feira, ela desceu comigo para jogar o lixo e cochichar. Luísa, cuidado com esse porteiro novo. Ele me dá uma sensação estranha. Por quê? Perguntei, o coração acelerando. Não sei, só uma sensação. Ele faz muita pergunta. Fica circulando pelos andares. Isso não é normal. Ela baixou a voz. Ontem à noite, eu desci para pegar uma encomenda às 10 horas e vi ele saindo do subsolo. O que ele estava fazendo lá àquela hora? O turno dele acaba às 6. Senti o estômago revirar. Ele estava no prédio às 10 da noite? Tava. E quando me viu, ficou sem graça, sabe? Disse que tinha esquecido uma coisa. Mas a cara dele... sei lá. Fiquei com medo. Voltei para o apartamento naquele dia e fiz uma coisa que devia ter feito antes. Liguei para a administração do prédio. Perguntei sobre Ademir. Quando ele tinha sido contratado? Tinham verificado as referências? A moça do RH me passou informações básicas. Ademir tinha começado há 3 semanas. Tinha trabalhado em outros 2 prédios antes. Referências checadas. Nada de anormal. Agradeci e desliguei, um pouco mais calma.
Talvez eu estivesse sendo paranoica mesmo. Talvez fosse o estresse, a falta de sono, o luto reprimido me fazendo ver monstros onde não havia. Mas na sexta-feira à noite, tudo mudou. Eu tinha colocado Sofia para dormir às 8, como sempre, e fui para o meu quarto descansar. Dormi pesado, exausta. Acordei de repente, sem saber que horas eram, com a sensação de que algo estava errado. Peguei o celular. 3h15 da manhã. A casa estava em silêncio. Sofia dormia tranquila no berço. Por que eu tinha acordado? Então ouvi um som baixinho, raspando, como se alguém estivesse inserindo alguma coisa na fechadura. Gelei. Meu primeiro instinto foi gritar, mas segurei. Levantei da cama, o mais silenciosamente possível, e peguei o celular. Liguei o gravador de áudio e deixei na mesinha de cabeceira. Depois, peguei a faca que tinha começado a guardar embaixo do travesseiro e me aproximei da porta do quarto. Dali, eu conseguia ver a porta de entrada do apartamento através do corredor. E foi aí que vi a sombra de 2 pés projetada embaixo da porta. Alguém estava ali, parado, do outro lado. Por longos minutos, não me mexi. Nem respirei. A sombra também não se mexeu. Então, o som de novo. Metal raspando metal. Ele estava tentando arrombar a fechadura. O pânico tomou conta de mim. Corri de volta para o quarto, peguei Sofia no berço. Ela resmungou, mas não acordou. E entrei no banheiro. Tranquei a porta e liguei para o 190, as mãos tremendo tanto que errei o número 2 vezes. Quando a atendente respondeu, sussurrei. Tem alguém tentando entrar no meu apartamento. Rua das Acácias, 342, apartamento 304. Por favor, rápido. A senhora está em segurança? Tô trancada no banheiro com minha filha. Por favor, manda alguém. Viatura a caminho. Fique onde está. Fiquei ali, sentada no chão frio do banheiro, segurando Sofia contra o peito, ouvindo. Os sons tinham parado. Silêncio total. Mas a sombra ainda estava lá embaixo da porta? Não tinha como saber. 5 minutos passaram. 10. 15. Então, uma batida forte na porta de entrada. Polícia! Abra a porta! Quase gritei de alívio. Saí do banheiro, corri até a porta e abri. 2 policiais militares entraram, mãos nas armas. Tinha alguém tentando arrombar, expliquei ofegante. Eu ouvi. Tá tudo gravado no meu celular. Um dos PMs verificou o corredor enquanto o outro ficou comigo. O corredor tá vazio. Tem câmeras aqui? Tem, no corredor, perto do elevador. O PM pegou o rádio e chamou reforço. Descemos juntos até a portaria. E adivinhem quem estava lá, sentado tranquilamente na cadeira, como se nada tivesse acontecido? Ademir. Ele levantou quando nos viu, fingindo preocupação. O que aconteceu? Ouvi a sirene. O policial ignorou ele e foi direto verificar as câmeras. A sala de monitoramento ficava nos fundos da portaria. Entrei junto. O PM rebobinou as imagens, e o que a gente viu fez meu sangue gelar. Lá estava ele, Ademir, saindo da portaria às 2h50 da manhã, subindo as escadas até o 3º andar, parando na frente da minha porta, tirando alguma coisa do bolso, se abaixando, tentando forçar a fechadura, ficando ali por mais de 15 minutos. Quando ouviu a sirene da polícia, ele desceu correndo as escadas, voltou para a portaria e se sentou na cadeira como se nunca tivesse saído. O policial pausou a imagem. Virou para mim. Esse é o porteiro? É. Ele chamou o parceiro pelo rádio. Segundos depois, Ademir foi algemado. Ele nem tentou negar. Só ficou ali, com aquela cara de quem tinha sido pego, mas sem demonstrar arrependimento. O policial me perguntou se eu queria fazer um boletim de ocorrência. Quero. E quero uma ordem de restrição. Quero que esse homem fique longe de mim. Na delegacia, enquanto dava meu depoimento, eu estava tremendo da cabeça aos pés. A delegada,
Uma mulher na casa dos 50, com um olhar cansado mas atento, me fez sentar e ofereceu água. Luísa, a gente vai precisar investigar mais a fundo. Vou pedir o acesso a todas as gravações das câmeras das últimas 3 semanas. Vou verificar se há outros casos semelhantes envolvendo esse homem. Mas quero que você saiba uma coisa. O que ele fez essa noite não foi só invasão de privacidade. Tentativa de arrombamento à noite, com a intenção de entrar num apartamento onde mora uma mulher sozinha com uma criança. Isso pode ser classificado como tentativa de crime mais grave. Ela fez uma pausa. Você percebeu algum comportamento estranho antes disso? Foi aí que eu contei tudo. As perguntas constantes, o interesse em saber meus horários, a sensação de estar sendo observada. A noite em que alguém testou minha maçaneta. Dona Célia vendo ele no prédio fora do horário. A delegada anotou tudo. Vou pedir perícia no seu celular para extrair a gravação de áudio. Isso vai servir de prova adicional. E vou pedir também os registros de entrada e saída dele no prédio. Se ele estava lá fora do horário de trabalho em outras ocasiões, isso ajuda a estabelecer padrão de comportamento. Saí da delegacia às 6 da manhã. Sofia tinha acordado e estava irritada, com fome. Sentei num banco na calçada, preparei uma mamadeira com a água que a delegada tinha me dado e alimentei minha filha enquanto o sol nascia sobre São Paulo. Pensei, isso acabou, ele foi preso. Tô segura agora. Mas a delegada me ligou naquela mesma tarde com uma notícia que me fez perceber que nada tinha acabado. Muito pelo contrário. Tudo estava só começando. Luísa, conseguimos acessar as câmeras das últimas 3 semanas. Você precisa vir aqui. Tem coisas que você precisa ver. A voz dela estava séria, pesada. Peguei Sofia, desci até a rua, sem passar pela portaria, saí pela saída de emergência dos fundos e peguei um Uber até a delegacia. A delegada me levou até uma sala com vários monitores. Senta, ela disse. Apertou play. E o que eu vi foi pior do que qualquer pesadelo. Imagens de Ademir. Não só da madrugada em que ele tentou arrombar minha porta, mas de todas as noites das últimas 3 semanas. Toda. Santa. Noite. Ele subia até o 3º andar. Ficava parado na frente da minha porta. Às vezes por 10 minutos. Às vezes por 1 hora. Só. Parado ali. Olhando. Escutando. Uma vez, ele se abaixou e pareceu cheirar embaixo da porta. Meu estômago embrulhou. Outra vez, ele colou o ouvido na madeira e ficou assim por longos minutos. Na 3ª semana, ele começou a tirar fotos da porta, do número do apartamento, da fechadura. Estava se preparando. Não para por aí, a delegada disse pausando o vídeo. A gente checou os registros de entrada dele no sistema do prédio. Ele entrava todo dia às 6 da manhã para começar o turno. Mas os registros de saída... Ele não saía às 6 da tarde como deveria. Ele ficava. Desligava o sistema de ponto eletrônico, mas permanecia no prédio. A gente encontrou registros dele saindo às 2, 3, 4 da manhã. Toda. Santa. Noite. Senti a sala girar. Ele passou as últimas 3 semanas dormindo no prédio? Pior. Ele passou as últimas 3 semanas te vigiando. A delegada abriu uma pasta. A gente conseguiu um mandado de busca no apartamento dele. E encontramos isso. Ela espalhou fotos na mesa. Minha respiração parou. Eram fotos minhas, saindo do prédio, esperando o ônibus, entrando no ônibus, voltando, subindo a escada, com Sofia no colo, com o carrinho, de costas, de frente. Fotos e mais fotos, dezenas delas, impressas, algumas com anotações. 6 horas, sai pro trabalho. 12h05, volta, sempre apressada. 14 horas, sai com o bebê, volta 15 horas. Minha rotina inteira mapeada. Tem mais, a delegada continuou, tirando um caderno da pasta. Ele mantinha um diário. Abriu numa página marcada. Li, e desejei não ter lido. Dia 15, Luísa saiu às 6 horas, voltou 12 horas, subiu rápido.
Deve estar deixando a bebê sozinha. Porta trancada com 2 trincos. Vou precisar de algo mais forte que o canivete. Dia 16. Ela dorme cedo. Luz do quarto apaga às 21 horas. Bebê chora pouco. Casa silenciosa depois das 22 houses. Janela do quarto dá para os fundos, sem vista para a rua. Ninguém vai ouvir. Dia 17. Comprei o alicate. Vou tentar sexta. A letra era caprichada, organizada, como se ele estivesse planejando uma viagem, não um crime. Eu estava tremendo tanto que Sofia começou a chorar no meu colo. A delegada pegou ela para mim, balançando com jeito. Luísa, respira. Respira fundo. Tentei. Não consegui. Ele ia me matar, não ia? Ele ia entrar e me matar. Não sabemos exatamente o que ele planejava fazer. A delegada disse, mas o olhar dela dizia o contrário. Ela sabia. Nós duas sabíamos. Mas temos evidência suficiente para manter ele preso preventivamente. Stalking, invasão de privacidade, tentativa de arrombamento, ameaça. Ele não vai sair tão cedo. Mas ele vai sair, eu disse, a voz saindo embargada. 1 hora ele vai sair. E aí? Eu fico esperando ele voltar? A delegada suspirou. Vou ser honesta com você. O sistema não é perfeito. Mas vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Vou recomendar prisão preventiva com base no risco à vítima. Vou pedir uma ordem de restrição. E vou sugerir que você considere mudar de endereço. Mudar de endereço. Com que dinheiro? Eu mal conseguia pagar o aluguel onde estava. E mesmo que mudasse, será que adiantaria? Ele tinha me encontrado uma vez. Não poderia me encontrar de novo? Saí da delegacia naquele dia com Sofia nos braços e a sensação de estar flutuando num pesadelo sem fim. Voltei para o apartamento. De Uber de novo, não ia pisar naquele prédio se pudesse evitar. E tranquei tudo. Empurrei o sofá contra a porta. Coloquei cadeiras contra as janelas. Não dormi. Fiquei sentada na sala, com todas as luzes acesas, segurando a faca, esperando. No sábado de manhã, Dona Célia bateu na minha porta. Luísa, sou eu. Pode abrir. Reconheci a voz. Tirei o sofá, destranquei os trincos e deixei ela entrar. Ela entrou com uma sacola de pães e frutas. Vi que você não saiu hoje de manhã. Imaginei que precisasse de comida. Sentou no sofá, olhou para mim. Olheiras profundas, cabelo desgrenhado, roupa amassada, e balançou a cabeça. Você precisa sair daqui. Não pode continuar assim. Não tenho para onde ir. Tem sim. Minha irmã mora em Santo André. Ela tem um quarto vago. Não é grande coisa, mas é um teto. Conversa com ela. Naquele momento, a ideia de sair dali, de colocar distância entre mim e aquele prédio, aquele corredor, aquela portaria, parecia a única coisa sensata. Você acha que ela aceitaria? Eu já liguei para ela. Ela disse que você pode ficar quanto tempo precisar. Aluguel baixo. R$ 300. Quis abraçar Dona Célia e chorar no ombro dela. Obrigada. Muito obrigada. Na segunda-feira, eu estava empacotando minhas coisas. Não tinha muita coisa. Roupas, algumas panelas, o berço de Sofia. Tudo cabia em 3 malas grandes. Pedi demissão do hotel. Mentira, eu nunca ia conseguir chegar em Santo André às 6 da manhã. Então simplesmente parei de ir. Perdi o emprego. Mas não me importei. Minha vida valia mais. Minha filha valia mais. A irmã de Dona Célia, Ivone, me ajudou a mudar. Ela tinha um Kombi velho que ela usava para vender verdura na feira. Colocamos tudo lá atrás e dirigimos até Santo André. O quarto era minúsculo. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa, uma janela que dava para um muro. Mas era meu. E era longe. Longe de Ademir. Longe do pesadelo. Passei as 2 semanas seguintes tentando reconstruir alguma normalidade. Procurei emprego em Santo André. Mais fácil, porque agora eu podia contar com Ivone para ficar com Sofia algumas horas. Consegui um trabalho de meio período numa padaria. Pagavam R$ 900. Apertado, mas dava.
À noite, eu trancava tudo, fechava as cortinas e tentava dormir, mas não conseguia. Toda vez que ouvia um barulho, um carro passando, um cachorro latindo, o vento batendo na janela, eu acordava sobressaltada, coração disparado, mão procurando a faca embaixo do travesseiro. O trauma não tinha ficado para trás. Tinha vindo comigo. Foi nesse período que a delegada me ligou com uma atualização. Luísa, o juiz aceitou nossa recomendação. Ademir vai ficar preso preventivamente até o julgamento. Mas tem algo que você precisa saber. A voz dela hesitou. A gente investigou o passado dele e descobrimos que você não foi a primeira. Senti o estômago afundar. O que você quer dizer? 3 anos atrás, em outro prédio onde ele trabalhou, uma moradora fez um boletim de ocorrência contra ele. Mesma coisa. Perguntas demais. Comportamento estranho. Mas ela não levou adiante porque não tinha provas. 2 anos atrás, outra moradora. Dessa vez, ele foi até demitido. Mas nenhuma acusação formal. Ele sempre conseguiu escapar. A delegada pausou. Luísa, você foi a primeira que teve provas concretas. As câmeras, o diário, as fotos. Você o pegou. Deveria me sentir aliviada, mas só me senti doente. Quantas mulheres tinham sido vigiadas por ele? Quantas tinham sentido esse mesmo medo e não tinham conseguido provar nada? Quantas ainda estavam lá fora, sem saber que o porteiro gentil, o cara que perguntava sobre o dia delas, era na verdade um predador? Tem mais uma coisa. A delegada continuou. A perícia analisou o computador dele. Encontraram históricos de pesquisa sobre como invadir apartamentos, como desabilitar fechaduras, como se mover silenciosamente. E pior, fóruns online. Comunidades de pessoas que compartilham fantasias desse tipo. Ele participava ativamente. Postava sobre você, sem dizer seu nome, mas descrevendo. A viúva do 304. Foi assim que ele te chamava. Desliguei o telefone e vomitei. Ali mesmo, na cozinha de Ivone, debrucei sobre a pia e vomitei tudo que tinha no estômago. Ivone veio correndo, assustada, mas eu não conseguia falar. Só conseguia pensar. Ele postava sobre mim. Compartilhava seus planos comigo, com outros homens como ele, na internet, onde todos podiam ler, onde todos podiam aprender. Os meses seguintes foram uma névoa de audiências, depoimentos, reuniões com advogados. O Estado me forneceu um advogado público, uma mulher incrível chamada Doutora Marina, que lutou por mim como se fosse um caso pessoal. Ela usou tudo: as câmeras, o diário, as fotos, o histórico do computador. Os depoimentos das outras mulheres que, inspiradas pelo meu caso, finalmente tiveram coragem de falar. Construiu um caso sólido, inabalável. Mas o processo judicial é lento, arrastado, burocrático. Durante esse tempo, Sofia cresceu. Começou a engatinhar, depois a andar. Dizia mamã e dá, tentando dizer dá. Eu trabalhava na padaria de manhã, ficava com ela de tarde e à noite tentava dormir. Ivone foi um anjo. Ela cuidou de Sofia quando eu precisei ir nas audiências. Me emprestou dinheiro quando o meu acabou. Me ouviu chorar nas noites em que o peso era demais. Aos poucos, muito aos poucos, comecei a me sentir humana de novo. Não inteira. Nunca inteira de novo. Mas funcional. Viva. O julgamento aconteceu 8 meses depois da prisão de Ademir. Entrei no tribunal segurando a mão de doutora Marina, com Ivone e dona Célia sentadas atrás de mim na audiência pública. Ademir estava lá, do outro lado da sala, algemado, vestindo um macacão alaranjado, com um advogado público que claramente estava lá só por obrigação. Ele me olhou quando entrei. Aquele olhar. Frio. Calculista. Sem remorso. Eu olhei de volta e não desviei. Não dessa vez. A promotoria apresentou tudo. As imagens das câmeras foram exibidas numa tela grande para todos verem.
O diário foi lido em voz alta. As fotos foram passadas. Cada evidência era uma martelada na defesa dele, que tentou argumentar que ele só estava preocupado com a segurança da moradora e que as anotações eram mal interpretadas. Ninguém comprou, nem o júri, nem o juiz. Quando chegou a hora de eu depor, subi no estrado com as pernas tremendo. A promotora me fez perguntas simples. Como você se sentiu quando descobriu que estava sendo vigiada? Senti que minha vida não era mais minha, que eu não estava segura nem na minha própria casa. O que você acha que teria acontecido se ele tivesse conseguido entrar naquela noite? Olhei para Ademir. Eu acho que eu não estaria aqui hoje. E minha filha teria ficado órfã. O veredito veio 3 dias depois. Culpado. Em todas as acusações. Stalking. Invasão de privacidade. Tentativa de arrombamento com intenção de cometer crime grave. Ameaça. O juiz determinou 12 anos de prisão. 12 anos. Doutora. Marina apertou minha mão quando a sentença foi lida. Você conseguiu. Ela sussurrou. Você o tirou das ruas. Mas eu não sentia vitória. Só sentia cansaço. Um cansaço tão profundo que parecia vir dos ossos. Depois do julgamento, a vida continuou. Sofia fez 1 ano. Cantamos parabéns na casa de Ivone com um bolo simples que eu mesma fiz. Ela tentou apagar a velhinha e riu quando não conseguiu. Naquele momento, olhando para minha filha, viva, saudável, feliz, pensei em como tudo poderia ter sido diferente. Se eu não tivesse acordado naquela noite. Se a polícia não tivesse chegado a tempo. Se as câmeras não existissem. Se Dona Célia não tivesse me ajudado. Se Doutora Marina não tivesse lutado por mim. Quantos ses. Quantas pequenas coisas que se alinharam e me salvaram. Hoje, 2 anos depois, eu ainda moro com Ivone. Consegui um emprego melhor. Agora sou auxiliar administrativa numa escola. Ganho R$ 1.500. Sofia vai na creche pública de manhã e fica com Ivone de tarde. Tô juntando dinheiro para alugar um apartamento só nosso. Pequeno, mas nosso. Ainda tranco tudo com 2 trincos todas as noites. Ainda acordo às vezes no meio da madrugada com o coração acelerado, achando que ouvi um barulho. Ainda olho para os lados quando saio na rua. O medo não foi embora completamente. Acho que nunca vai. Mas aprendi a viver com ele. Aprendi que sobreviver não é só estar viva. É continuar vivendo mesmo quando o medo diz para você parar. Comecei a fazer terapia também. 1 vez por semana, numa clínica popular que cobra R$ 20 a sessão. A psicóloga, doutora Fernanda, me ensinou que o trauma deixa marcas, mas que essas marcas não me definem, que eu posso ser mais que a mulher que foi perseguida, que eu posso ser a mulher que sobreviveu, a mulher que lutou, a mulher que venceu. Alguns dias eu acredito nisso, outros dias nem tanto, mas eu tento. Todo dia eu acordo e tento. Recentemente, doutora Marina me ligou. Luísa, lembra que eu te disse que outras mulheres se manifestaram depois do seu caso? Lembrava. Pois é, uma delas entrou em contato comigo. Ela quer te conhecer, quer te agradecer. Ela disse que ver você ter coragem de denunciar deu coragem a ela também. E ela conseguiu uma ordem de restrição contra o ex que a perseguia. Meu coração apertou. Ela tá bem? Tá. Graças a você. Marcamos um café. Nos encontramos numa padaria em Santo André. Ela se chamava Renata. Tinha 28 anos. Me abraçou quando me viu e chorou no meu ombro. Obrigada, ela disse. Obrigada por mostrar que é possível lutar. Eu não sabia o que dizer. Só abracei ela de volta e deixei ela chorar. Essa conversa mudou algo em mim. Percebi que minha história não era só minha. Era de todas as mulheres que já sentiram medo de voltar para casa. De todas que já olharam para o porteiro, para o vizinho, para o colega e sentiram aquele frio na espinha, mas não souberam nomear. De todas que já foram vigiadas, perseguidas, ameaçadas e não tiveram provas para se defender. Minha história terminou bem,
se é que sobreviver pode ser chamado de terminar bem. Mas quantas outras não terminaram? Quantas mulheres não acordaram naquela noite? Quantas não tiveram câmeras, ou vizinhas atentas, ou delegadas dedicadas? Não penso em Ademir com frequência. Não quero dar a ele o espaço na minha cabeça que ele tanto quis ter na minha vida. Mas às vezes, quando vejo uma notícia de mulher morta pelo ex, pelo vizinho, pelo conhecido, eu penso: podia ter sido eu. E me dá uma raiva tão grande que me sufoca. Raiva de viver num mundo onde mulheres têm que trancar a porta com 2 trincos, onde temos que olhar para os lados o tempo todo, onde um sorriso de um porteiro pode ser um disfarce para algo sinistro, onde somos caçadas. Mas a raiva me move também, me faz querer lutar. Hoje eu participo de um grupo de apoio a mulheres vítimas de violência. Uma vez por mês, nos reunimos numa igreja em Santo André e compartilhamos nossas histórias. Eu conto a minha. E toda vez vejo nos olhos das outras mulheres um pouco do que eu senti. O medo, a vergonha, a culpa. E tento dizer a elas o que doutora Fernanda me ensinou. Não foi sua culpa. Nunca foi. O predador escolhe a vítima. A vítima não escolhe ser caçada. Sofia tem 3 anos agora. Ela não se lembra de nada daquele período. Não se lembra do pai, do apartamento em Guarulhos, do porteiro que queria nos fazer mal. E eu espero que nunca se lembre. Mas quando ela crescer, vou contar a ela. Vou contar que o mundo pode ser perigoso, que tem pessoas que vão tentar machucá-la, mas que ela é forte, que ela vem de uma mulher que lutou, que sobreviveu, que não desistiu. Às vezes, quando estou lavando louça na casa de Ivone, ou colocando Sofia para dormir, ou andando na rua voltando do trabalho, eu paro e penso: sobrevivi. Estou aqui, viva. E tem dias que só isso já é vitória suficiente. Não preciso ser feliz todos os dias. Não preciso estar curada. Só preciso continuar. Um dia de cada vez. Uma noite de cada vez. Um trinco de cada vez. Lembro do momento em que acordei naquela madrugada. O som da maçaneta sendo testada. A sombra embaixo da porta. O pânico gelado que tomou conta de cada célula do meu corpo. Lembro de pensar: vou morrer. E minha filha vai ficar sozinha. Mas eu não morri. Lutei. Gritei. Corri. Sobrevivi. E isso, no final das contas, foi tudo. Escolher viver, mesmo quando a morte estava do outro lado da porta, era a maior vingança que eu poderia ter contra ele. Porque ele queria me tirar do mundo. E eu escolhi ficar. Hoje, quando tranco a porta à noite, não é só por medo. É por respeito a mim mesma. Por tudo que passei. Por tudo que sobrevivi. Cada trinco que giro é uma declaração. Essa é minha casa. Esse é meu espaço. E ninguém vai tirar isso de mim de novo. Ninguém. E se tem uma coisa que eu quero que as pessoas entendam, que levem dessa história, é isso. Confie no seu instinto. Se algo te dá um frio na espinha, se alguém te faz sentir desconfortável, se uma situação não te parece certa, não ignore. Não racionaliza. Não se convença de que é paranoia, porque às vezes aquele frio na espinha é seu corpo te avisando de um perigo real. Eu ignorei os primeiros sinais. Achei que estava sendo exagerada. Quase morri por isso. Não faça o mesmo. E se você está passando por algo parecido, se alguém está te vigiando, te perseguindo, te ameaçando, denuncie. Procure ajuda, fale com alguém. Junte provas, fotos, mensagens, gravações, testemunhas. O sistema não é perfeito, mas existem pessoas dispostas a lutar por você. Doutora Marina lutou por mim. Dona Célia me ajudou. Ivone me acolheu. A delegada me levou a sério. Você não está sozinha. Que lição você tirou desta história? De qual cidade você está assistindo? Me conte nos comentários. E se essa história tocou você de alguma forma, se você conhece alguém que passou por algo parecido, ou se você simplesmente acredita que mulheres merecem viver sem medo,
Deixe seu like e se inscreva para mais histórias reais como esta. Porque toda vez que compartilhamos nossas histórias, toda vez que colocamos luz nas sombras, nós tiramos um pouco do poder dos predadores e damos poder às sobreviventes. Meu nome é Luísa, tenho 35 anos, moro em Santo André, sou mãe da Sofia, sou sobrevivente e essa é minha história.